Boa tarde, muitíssimo boa tarde para vocês. O nosso Band Mulher está no ar. A falta de sono, o estresse podem estampar em nosso rosto as famosas olheiras, além de outros fatores que podem causar ou agravar o problema. O aparecimento e aspecto cansado podem ser causados pela genética, peles muito brancas, alergia respiratória, flacidez na região, entre outras coisas. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a dermatologista Emily Alvernaz. Seja bem-vinda, tudo bem, doutora Emily? Obrigada por vir aqui ao Band Mulher para a gente falar de um assunto que incomoda muita gente. Sim, com certeza. Até muitas vezes acaba mexendo com a autoestima. Agora, antes da gente começar, eu quero falar para você também que ainda hoje nós vamos ter aqui no Band Mulher o Clubinho Salva Vidas, que ensina as crianças com jogos educativos o conceito sobre educação no trânsito, cidadania e cuidados com o meio ambiente. Na hora do café, a gente continua com a nossa série especial Mulheres de Destaque. E ainda hoje tem, claro, todos os dias a nossa diva no hashtag Divando. Agora vamos falar sobre olheiras, porque eu sei que é um problema que muitas vezes afeta até a autoestima das pessoas, né, doutora Emily? Com certeza, Garnênia. As olheiras são um problema muito frequente, né? Assim, a gente, no consultório, diariamente, a gente recebe vários pacientes que vêm realmente para tratar a olheira ou pacientes que vêm para se consultar e também queixam, eu tenho uma olheirazinha que me incomoda e tudo mais. Mas realmente isso afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, porque assim, as olheiras elas sempre passam aquele aspecto de que a pessoa está cansada, está extasiada, né, abatida. Então assim, muita gente chega para as pessoas e fala, nossa, você dormiu mal, você está com algum problema? Então acaba que realmente afeta diretamente a forma como a pessoa se vê no espelho e a forma como ela se mostra para as outras pessoas. Tem cura? Cura a gente não tem, né? A gente consegue hoje assim melhorar de 60% a 90% a maioria das olheiras, né? Claro que tem que ser avaliado por um profissional, né? Para descobrir qual é a causa daquela olheira. Às vezes tem 2, 3 tipos de olheira ao mesmo tempo, né? Então a gente, de acordo com essa causa, a gente vai escolher o melhor tratamento. Agora a gente sabe que os cosméticos cada vez mais estão evoluindo, mas também a área estética traz muitas opções para que a gente possa sanar ou pelo menos atenuar esse problema, né? Maquiar o problema. Falando em maquiagem, além dos procedimentos que a gente vai mostrar para você, tudo que está ao alcance da gente, né, para tratar olheiras, a gente também vai te ensinar a camuflar as olheiras, lógico que da forma correta, tá? Porque tem o corretivo, a cor do corretivo certa, depende também da cor que é a sua olheira. A olheira é meio que de estimação, né, doutora Emily? Cada um tem o seu, né? A gente vai dar uma olhada agora em um vídeo que a nossa produção preparou para mostrar alguns procedimentos, né, com aparelhos que atenuam a olheira. Vamos lá? No caso dessa paciente, a gente observa, né, um predomínio de pigmentos, tá? Principalmente amarronzados, acastanhados. Então, uma olheira, né, com predomínio de componente pigmentar, tá? Uma olheira melânica. Esse tipo de olheira, o melhor tratamento indicado é feito à base de laser ou de luz pulsada. E a gente também pode associar alguns peelings, né, e ácidos para clareamento em casa. Essa paciente também tem um pouquinho de componente de perda de volume, tá? Então ela teria também um componente aí de perda de volume na região. E aí a gente indicaria outros tipos de procedimento, mas realmente o predomínio dela é pigmentar. Nessa paciente a gente optou pelo tratamento, tá? A laser, no caso o laser Q-Switch, que é um laser que vai quebrar esse pigmento em pigmentos menores. É um laser indolor, bem tranquilo a aplicação e seguro de ser aplicado nessa região utilizando óculos. Eu vou começar a aplicar aqui para vocês verem, tá? No caso dessa paciente, ela não tem, né, na pálpebra superior, mas poderia ser também aplicado nessa região aqui acima, tá? Para também clarear as olheiras. Então, hoje é a terceira sessão que eu estou fazendo, é um laser indolor, tá? A gente sente só um leve incômodo, mas não dói, como os outros lasers que eu já fiz até, e já clareou muito, apesar de ser a terceira sessão, já clareou demais, clareou bastante.
E o pós também é super tranquilo, não fica inchado, não fica vermelho, sem problema nenhum. Muito tranquilo. Olha, gente, pós-procedimento, super tranquilo. Olha, a área não tá vermelha, não tá com aspecto de queimado, tá? A pele fica normal e a pessoa já começa a notar o clareamento a partir de 2 a 3 dias. E a gente recomenda aqui para olheiras sessões semanais. Como ela tem bastante pigmento, né, eu vou otimizar e vou fazer um peeling também. Esse peeling ele pode ser feito separado, só o peeling, ou pode ser feito associado com laser ou com a luz pulsada. A gente vai deixar uns minutinhos, daqui a pouco a gente retira e a paciente vai embora para casa sem o peeling. No caso dessa paciente que a gente acabou de ver o VT, né, ela tem uma olheira de componente melânico. O que seria isso? É uma olheira que tem predomínio de melanina, tá? Então a gente vê uma olheira bem amarronzada mesmo, né? Normalmente essa olheira está mais relacionada a uma pele mais morena ou uma pele que tem uma tendência maior a manchar, porque a pessoa vai, toma um sol, qualquer pigmento ali inflama e acaba realmente marcando aquela região. Então, para esse tipo de olheira, o melhor tratamento realmente é a prevenção sempre, né? Usar um protetor, usar um produto para a área dos olhos com ativos clareadores, com vitamina C, antioxidante para poder proteger, mas em consultório normalmente a gente recomenda procedimentos que vão clarear, né? Então, a gente normalmente faz laser, né? Para laser ou luz pulsada para poder clarear, quebrar aquele pigmento e peelings. Peelings químicos, no caso. Desculpa eu te interromper, Não, a gente precisa chamar um intervalo. Sim. E depois a doutora Emily vai comentar os 3 tipos de olheira, a gente vai mostrar para vocês, até porque tem muita gente que tem, mas não sabe exatamente. A gente vai mostrar para vocês e tem outras coisas aqui, a gente vai mostrar a maquiagem para te ajudar a disfarçar olheiras e tem diquinhas também caseiras, as receitas da vovó, que dão também uma amenizada, né? Com Funciona. certeza. A gente volta já. Voltamos com o nosso Band Mulher. Se você chegou agora, no programa de hoje a gente está falando sobre olheiras, né? Porque muita gente se sente incomodado e até algumas pessoas ficam com problemas de autoestima por causa dessas olheiras permanentes. Inclusive, é um problema que atinge muitas famosas. A Viviane Araújo, por exemplo, ela compartilhou nas redes sociais dela o antes e depois que ela fez uma micropigmentação, uma tatuagem, né, para olheiras. Aí também temos a Gretchen, temos o Tami, que também se queixa das olheiras, enfim. É um problema que muita gente reclama, não é, doutora Emily? Sim, afeta, né, bastante gente, assim, até os famosos não se livram das olheiras. Verdade. Né? Vamos especificar, a gente estava falando, antecedendo o intervalo, dos tipos de olheiras, que são 3, né? Sim. Por exemplo, a Viviane, que a gente tem a foto dela, que tipo de olheira que ela tem? A Viviane, a gente observa, tá? Tá vendo aqui que tem um fundinho aqui? Ela tem o nosso 3º tipo de olheira, que seria de perda de substância, sabe? Perda de relevo. O que que acontece? Acontece que a gente tem um ligamento aqui que vai ficando frouxo a partir do momento que a gente vai ficando mais velha e a gordura que a gente tem nessa região vai sendo reabsorvida. Inclusive o osso também, a partir né, de 60 anos, 50, 60 anos, também a gente tem essa reabsorção. Então tudo vai como se fosse achatando, fazendo uma sombra. Vocês observam que tem uma sombrazinha aqui na região que forma até como se fosse uma bolsa, mas na verdade essa bolsa é falsa. Essa bolsa não é uma bolsa de líquido, é uma bolsa realmente pela sombra que é formada. E ela também tem, olha, um pouquinho de pigmento, principalmente pigmento mais azulado,
né? Então a olheira dela é uma olheira vascular também. Quando temos duas características, a gente fala de olheiras mistas. Então o caso dela, por exemplo, eu indicaria 2 tipos de tratamento. Eu indicaria um tratamento para tratar o relevo, né, que seria o preenchimento com ácido hialurônico, e um tratamento para clarear essa parte azulada dela, né? No caso, acho que ela fez a hiperpigmentação. E o que fez essa hiperpigmentação? Além de clarear, né, de corrigir essa coloração azulada, ela também faz um jogo de sombra. Então ela acaba disfarçando aquele relevo que ela tinha ali, tá? Apesar de que não preencheu. Se você chegar perto e olhar, provavelmente Sim. ela ainda vai estar funda. Mas na foto, né, o jogo de luz e sombra fica perfeito. E é linda, né, gente? Encontrei a Viviane Maricá, ela foi jurada lá de um concurso de rainha de carnaval. Gente, a mulher é maravilhosa. E na minha opinião, reina absoluta na Sapucaí. Gente, não existe igual. É maravilhosa, Vivi. Um beijo. Vamos lá. Agora nós temos outro tipo de olheira. Essa, né? É aquela que eu tava falando, que é de relevo, tá? Tá vendo que ela não tem pigmento? Ela não tem azulada, ela não tem amarronzada, mas ela tem aqui, olha, que muita gente tem, doutora Emily, esse tipo de olheira também por processos alérgicos, né? Sim, a olheira de processo alérgico, ela pode ser sim, né, ter esse relevo, porque a pessoa acaba tendo um processo inflamatório crônico, então ali vai realmente sendo desgastado, vai ficando flácido, e também tende a ficar amarronzada pela fricção que a pessoa faz quando coça o olho. A gente agora vai mostrar as receitas da vovó para quem tem olheira, porque funciona, né? Sim, é gelinho, o pepino, aquela foto clássica, você deitada com o pepino nos olhos, gente, dá uma atenuada. A gente vai dar uma olhada agora nessas receitas e depois a gente vai mostrar como que a gente faz a correção com maquiagem, né? Disfarçando, camuflando a olheira. Vamos lá. A olheira é causa de desconforto de muitas mulheres, mas é possível atenuá-las com receitas caseiras super fáceis de fazer. 2 rodelas de pepino, quando aplicadas na região dos olhos, reduzem inchaço e acalmam a pele. Cubos de gelo podem fazer maravilhas pela sua beleza. Bicarbonato de sódio dissolvido na água quente e colocado com algodão vão te dar um ar mais fresco e jovial. E acredite, rodelas de batata gelada clareiam sua pele e são super eficazes. E você, está esperando o quê para fazer a receita da vovó e eliminar as suas olheiras? Delícia! Por que, doutora Emily, que o pepino ajuda nessa situação aí, atenuar um pouquinho as olheiras? Pepino, a batata inglesa, o gelo... Sim. Então, esses vegetais, né, pelo fato deles serem bem fresquinhos, né, assim como o gelo, eles acabam sendo colocados no local e eles ajudam, né, a refrigerar a região e fazer como se fosse uma vasoconstrição. Então, aquele vasinho que estava ali hiperativo, ele fica mais fininho, aqueles pigmentos dão uma sumidinha, mas é tudo provisório, né? Depois eles voltam ao normal. Então é ideal para fazer antes de uma festa, antes de uma maquiagem, antes de algum evento, para ter aquele efeito Cinderela. Agora, falando em festa, eu quero te convidar, porque o nosso Wagner Rezende já está aqui com a gente, para a gente mostrar, a gente está falando de atenuar, né? Disfarçar, camuflar. Te dar um beijo de novo, né? Que eu já dei muito beijo hoje, ontem, todos os dias, tá comigo. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Enfim, a gente está falando de camuflar, né? Com a doutora Emily explicou que tanto a batata inglesa quanto o pepino, gelo, eles comprimem, não é isso? Fecham os vasinhos, por isso que dá uma aparência que você tem menos olheira. Da mesma forma, a maquiagem, a gente consegue milagres com uma boa maquiagem. Isso. Só que não é fácil camuflar olheiras. A olheira, ela, pra gente na maquiagem não tem cura, né? Ela tem correção. E o termo mais técnico que a gente usa hoje em dia são os corretivos coloridos, que já estão aí super em alta, já tem várias lojas e várias marcas no mercado. E eu digo que é assim, uma mancha fria, um corretivo quente. Uma mancha quente, um corretivo frio. Então uma olheira, ela geralmente é acinzentada, né? Ela é escura, ela é profunda, e ela é meio acinzentada, então é uma mancha fria. Eu vou usar um corretivo quente, certo, doutora? Certo. Então eu vou usar aqui um laranjinha, que está muito em voga aí. Toda sites e blogs que você vê aí, eles vêm e aplicam... Ai, Wagner, eu vou aplicar um corretivo laranja na maquiagem. É laranja, gente. Quanto mais acentuada for
o acinzentado da olheira, mais laranja tem que ser. Você tem que sumir com esse acinzentado. Essa olheira dela é bem funda. Exato. Então, qual o tipo de olheira que é? Qual dela? é o seu nome? Thaís. A Thaís. A Thaís vem sempre aqui, né, Thaís? Qual o tipo de olheira que a Thaís tem? A Thaís é extremamente nova, né? A Thaís Demais. deve ter 20... A pelezinha de 25. bebê, ó, colágeno gritando aí. 16, tá vendo? Novíssima, tá? Então ela é 16. adolescente. Gente, Eu achei que ela tivesse uns 25. 16, mãe. A mãe. Por isso que a mãe tem que vir, né? Eu também pensei que ela fosse... Ela 20 é um mulherão, parece né? uma mulher já. Então, mas ela é extremamente nova, para vocês verem, né, para exemplificar que uma paciente de 15 anos, 10 anos já pode ter essa olheira funda. E essa olheira é constitucional, ela nasceu com ela, tá? Esse fundinho. E ela também tem um pouquinho de aspecto vascular, tá um pouquinho roxinha também, se você for ver. Então a olheira dela ela é mista, né? E aí realmente ela faz uma sombra, principalmente esse fundo faz uma sombra que deixa mais, né, escuro, mais azulado. Então realmente tem que corrigir bastante. Aí eu vim lá com corretivo laranja. Ai, Wagner, ficou laranja, você não vai cobrir. Vai cobrir. Aí eu venho com um corretivo ou uma base de autocobertura, que também todo mundo já deve conhecer, tá? Hoje aí no mercado tem baixa, média e alta cobertura. É só ler na embalagem da base que você vai comprar, tá lá informando. É o grau de cobertura que essa base tem. Você vai passar a base e você vem aplicando. 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 Não é passando, porque quando você passa, você retira o produto de baixo. Então você vem aplicando. Quais são os erros cometidos? Por exemplo, a gente vê muito, né, principalmente morena, né? Uma pessoa com a pele negra, muitas vezes faz uma maquiagem, na hora da correção fica acinzentada, Wagner. Exato. Boa pergunta, Gal. A pele negra, no Brasil nós não temos a pele negra com um fundo acinzentado. A prioridade no Brasil é o subtom da pele avermelhado. Então a gente costuma puxar para os pós e as bases com um subtom mais avermelhado. Um marrom avermelhado, sempre você vai ver que ele é mais... Eu digo que assim, não é um chocolate meio amargo, é um chocolate ao leite. Aquele chocolate mais avermelhado, mas que dá aquela sensação, porque o chocolate amargo é meio acinzentado, né? Eu sempre digo aos meus alunos, a pele negra, ela sempre é um chocolate ao leite. A gente precisa de um subtom avermelhado para não acinzentar. O problema é que na hora da correção, você pega um corretivo lá, um marrom acinzentado, que é o mesmo que a gente usa para corrigir uma sobrancelha, corrige a pele da pessoa, quando você vai passar o pó, ela acinzenta. Então vamos sempre puxar para o avermelhado. No Brasil a gente não tem essa tendência de negros angolanos, por exemplo, para você ter uma ideia mais vasta, de uma pele acinzentada. Eles são meio acinzentados, são negros, bem negros, e a pele é meio acinzentada. Entendeu? Deu para Não, deu para entender. Um dos componentes maiores de uma pele negra também é o tom azul, não é, Wagner? Exato. Azul com geralmente um corretivo claro, né? Que é o que as pessoas tendem a comprar, um corretivo de um tom mais claro, né? Com branco, por exemplo, com bege, vamos colocar a cor. Na mistura com o azul vai dar cinza também. Vai dar cinza. Por isso que tem que ir para o alaranjado, o avermelhado, para dar marrom, não é mais ou menos isso? Exatamente. Que é o tom da pele? Exatamente isso. E se for, por exemplo, assim, é muito difícil o negro ter olheira, né? É muito difícil. Mas se caso tenha uma mancha acinzentada, uma mancha mais acinzentada, você puxa para um corretivo mais avermelho. Eu costumo usar batom, povo. Batom vermelho vai lá na manchinha, passa. Ah, entendi. E corrige por cima. Na olheira também pode? Um batom vermelho? Pode. Uau, porque você vai quebrar o tom da pele. Olha, já fiz batom de blush, batom de sombra. Eu faço essas loucuras. Ah, esqueci, tô no carro, faço minha maquiagem. Mas isso eu não sabia. E a gente já vê aí no vídeo a diferença, né? Isso, a gente corrige tudo, ó. Às vezes o cantinho lacrimal do olho também é escuro. Né, doutora? Geralmente, quando ela é mais funda, o cantinho lacrimal do olho é escuro. Então, você vê que eu com laranja eu consegui abrir, Thaís. Olha a diferença deste lado que eu corrigi e deste lado. Como já sumiu até a bolsinha cova. E esse lado com laranja eu consegui dar uma amenizada. Thaís, você sabia dessa dica? Olha aí, que legal, já aprendeu para fazer, né? Doutora Emily, muitíssimo obrigada pela participação aqui no Band Mulher mais uma vez. Sempre bem-vindo, um beijo para todo mundo aí que faz a Clínica Go, essa clínica maravilhosa. Um beijo, Vavá.
Muito obrigada, lindona. Bom, a gente vai para o intervalo e depois a gente vai receber aqui o Clubinho Salva-Vidas. Eu volto com vocês, não sai daí. As olheiras são um dos maiores pontos de reclamação das mulheres. Tem gente que acha que nunca vai conseguir cobrir aquele escurão que fica abaixo dos olhos. É comum encontrarmos nas pessoas que têm olheiras uma pigmentação roxa, escura, que circula todo o olho. Para isso é essencial utilizarmos um corretivo amarelo. Mas por que um corretivo amarelo funciona tanto? A camuflagem da olheira se dá pelo seguinte motivo: a mistura das 3 cores primárias em diferentes quantidades que resulta em marrom. Para quem não lembra, as cores primárias são amarelo, azul, vermelho. O tom da nossa pele é sempre algum tom de marrom. Quando a pele é negra, o marrom já está ali. Quando a pele é branca, há muito amarelo nessa mistura das 3 cores primárias, o que resulta em uma cor mais clara, um bege, que pode ser mais amarelado se contiver muito amarelo ou mais rosado se contiver muito vermelho. A olheira geralmente é roxa. O roxo é composto de azul mais vermelho igual a roxo. Então já temos o roxo da olheira. Qual cor que, colocada sobre esse roxo, transforma essa mistura em marrom, ou seja, na cor da nossa pele? Roxo mais amarelo igual a marrom. Voltando aqui com o nosso Band Mulher, agora nós vamos falar de um assunto que para você, papai, mamãe, e para todos nós que amamos crianças, assim, é bem importante. Olha, gente, milhares de pessoas morrem em acidentes de trânsito em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,3 milhões de pessoas anualmente. Daí, um comerciante de Teresópolis, Rio de Janeiro, lançou o projeto Salva Vidas no Trânsito. E o filho dele, de apenas 7 anos, teve a ideia de criar jogos educativos para levar educação às crianças através da gamificação. Eu recebo aqui o Eliandro Maurati, que é empreendedor de impacto social, e o capitão do Corpo de Bombeiros de Teresópolis, Fábio Pimentel. Sejam bem-vindos, boa tarde. Olha, eu fico tão feliz quando eu posso, através da comunicação, do nosso programa, receber um projeto tão maravilhoso para educar, porque através da educação a gente consegue aí adultos, mais conscientes, adultos que vão saber, porque de verdade todos esses dados assim alarmantes com relação ao trânsito, isso se dá pela não educação das pessoas, porque se há educação, porque por mais que se fale, de quão importante é usar o cinto de segurança, de respeitar os sinais, enfim, de ter educação no trânsito, as pessoas acham, eu vou, não vai acontecer comigo, e por isso tantos problemas, não é? Boa tarde, sejam bem-vindos. Como foi essa ideia do clubinho e esse menino maravilhoso de 7 anos que já contribui com o projeto, né? Sim. Na verdade, um dia eu estava conversando com a minha esposa como é difícil mudar o comportamento dos adultos, e aí meu filho ouviu e falou: pai, já que é tão difícil mudar o comportamento dos adultos, por que você não faz então alguma coisa para as crianças? Eu sempre digo que ele mudou a minha vida em 2 momentos. A primeira, quando ele nasceu, eu me tornei pai. E a segunda, quando ele pediu para que eu fizesse alguma coisa para mudar a vida das crianças, ou para evitar que essas crianças se tornassem vítimas dessa epidemia que a gente tem, que é o acidente de trânsito e acidente de forma geral. A gente tem ali uma tabela, são dados informativos aí de mortes por acidente. Sim. E internações por acidente. Eu gostaria que vocês explanassem para a gente. Eu acho que eu posso falar por experiência própria, Por exemplo, trânsito, a gente tem visto lá, assim, por estatística e empiricamente, que os acidentes com as crianças, essas mortes e as internações, elas ocorrem basicamente pela falta de contenção da criança dentro do carro. A famosa cadeirinha, o assento, o cinto, Infelizmente, não é um hábito de todos, Muita gente usa o cinto, por motivos mais coercitivos mesmo, ou seja, quando a polícia cobra, alguma coisa assim. Mas não imagina que, por exemplo, a uma velocidade simples de apenas 36 km por hora, qualquer coisa dentro do seu carro estará
a 10 vezes mais pesado se a frenagem for automática. Uma criança, então, como é o caso lá da minha filha, né, com 28 quilos, ela vai estar com 280 quilos se estiver numa velocidade baixa dessa. Então, assim, não tem como ela estar no meu colo e eu a segurar, né? Uma outra coisa que a gente tem visto muito, que tem causado acidentes de trânsito, né, a utilização de aplicativos de mensagem. Olha, no que o clubinho ajuda nisso tudo que a gente tem falado aqui, né? A questão da educação, que é a base, né? Sim, Se a gente educa a criança, a gente não precisa ficar corrigindo o adulto, né? Perfeito. Daí vai desde sempre a questão do lixo nas ruas, tudo na nossa vida, né? Exatamente. Então, eu sempre digo que é como escovar os dentes, né? No início, a gente precisa sempre estar escovando os dentinhos dos nossos filhos, porque eles não têm esse hábito ainda. A partir do momento que a gente começa a fazer isso direto, chega um ponto que vira um hábito na vida dele e ele vai fazer automaticamente. Assim é com cinto de segurança, assim é quando você não joga o papel em lugares inadequados, joga no lixinho. Então o clubinho ele começou inicialmente falando só de trânsito, mas depois a gente viu que a gente precisava abordar todos os assuntos, como a coleta seletiva, a reciclagem de lixo, a importância da questão aquática, dos afogamentos. Então a gente tem jogos educativos, games, onde nós ensinamos todos esses conceitos de cidadania. E a gente viu nesse período, quando a gente começou, que os nossos jogos inicialmente eram baseados em crianças de 6, 7 anos de idade. Porém, crianças de 6, 7 anos de idade, isso é muito importante para os pais que estão em casa agora nos assistindo. Crianças de 6, 7 anos de idade estão jogando jogos já muito violentos. Tem crianças de 6, 7 anos de idade jogando jogos que são para pessoas de 18 anos de idade. Isso interfere diretamente no comportamento dos nossos filhos, das nossas crianças. E a gente muitas vezes não entende por que ele está ficando tão nervoso, por que ele não respeita mais. É claro, ele não está preparado para aquilo psicologicamente. Então a gente pensou como que a gente podia chegar. E o Brasil é um dos maiores países com relação a maior. O quarto maior, né, com games. Exatamente, é o quarto maior do mundo. Do mundo, é. Exatamente. E a gente tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado. Porque sabe o que acontece? Perfeito. Tem pais, né, que muitas vezes pela demanda do dia a dia, entrega o celular, entrega o videogame, tipo assim, enquanto ele está ali, está quietinho, eu está ao alcance dos meus olhos, eu estou vendo, né, e fica tranquilo. Isso. Quando na verdade a gente tem visto na mídia situações, né, complicadíssimas e de desespero e que estão sendo analisadas se os jogos, né, violentos, a gente teve recentemente aí o caso de Suzano, onde ambos, né, que cometeram aquele ataque na escola, a escola estavam jogando e participavam de jogos extremamente violentos. Exatamente. A gente sabe que o psicológico abala e muitas vezes você não difere, né, as suas ações. A gente tem que ter cuidado. Então, pensando nisso, a gente teve a ideia de começar então tudo mais cedo. E aí a gente criou músicas e desenhos musicais para crianças a partir de 1, 2, 3 anos de idade já se envolverem com esses conceitos através da música, através dos desenhos animados. Então, quando a gente dá um presente para uma criança, a gente verifica, algumas pessoas verificam a classificação. Mas quando baixa o aplicativo, como você mesmo muito bem colocou, não está percebendo que aquilo ali pode fazer mal. Então a gente teve a ideia, junto com o grupo, com o nosso time, com todas as pessoas que fazem parte disso, a chegar mais cedo no mundo das crianças com o Clubinho Salva-Vidas, os nossos personagens, abordando desenhos animados e músicas e com temas específicos como educação no trânsito, meio ambiente, cidadania, entre outras coisas. E vocês têm vários exemplos, né, de histórias de crianças que através do trabalho que vocês fazem já são... como que você falou, a gente estava conversando, agentes do bem, achei tão fofo, agentes do bem, elas aprendem, né, e lógico, vão replicando. Nós temos um personagem que é o Edu, de educação, e o Edu é um agente do bem. E ele vai para as escolas exatamente para transformar os nossos pequenos em agentes do bem também como ele. E quando a gente fala de personagem, a gente tem um engajamento muito forte das crianças. As crianças amam os personagens, né? Os bonecos, enfim, porque a interação, eles querem tocar, eles querem brincar e eles querem entender qual é o objetivo daquele personagem ali. E quando eles identificam que tem alguma relação com coisas de casa que eles vivem no dia a dia, aí sim eles compram a ideia e
viram agentes verdadeiramente dentro de casa. E as mesas? Fala um pouquinho dessas mesas diferenciadas, que inclusive vocês conseguem fazer inclusão através disso, né? Sim. Então, a gente fechou uma parceria com uma empresa de Blumenau, a Playmove, e ela tem a primeira mesa digital com jogos educativos do Brasil. É considerado hoje um dos projetos ludopedagógicos mais inovadores do mundo, e hoje nós somos parceiros e desenvolvemos todos os jogos, alguns dos jogos, para essa mesa, onde trabalha acessibilidade, responsabilidade social. Então, as crianças que têm dificuldade motora ou qualquer outro tipo de problema, elas conseguem ter uma motivação a mais para que elas de verdade consigam evoluir, consigam desenvolver o que é preciso, né, para viver. Então você viu ali crianças escrevendo e desenhando com os pés, né? E essa é a vantagem. Hoje essa mesa, ela também atende tudo que a escola necessita. Jogos de matemática, português, de história, enfim, cidadania. A gente também tem jogos e desenhos e histórias para crianças que têm dificuldades auditivas. Então, hoje nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil e a mesa atende todas essas questões que nós temos no Brasil de inclusão, que é extremamente necessária para que a gente possa colocar essas crianças, né, junto no mundo com todos nós, convivendo e participando de tudo que é oferecido para aquelas crianças que não têm nenhum problema. Agora, Capitão Fábio, eu vi que vocês trouxeram uns bonecos ali, a gente vai mostrar alguma coisa? Então, podemos levantar? O que a gente pôde ver ali, né, por favor, nas estatísticas, né, os eventos assim, que mais acometem nossos pequenos. Então, a gente pôde ver ali, por exemplo, que o afogamento é a segunda maior causa de morte, né? E uma coisa que é importantíssimo, que a gente falha aqui, é que a gente pensa muito em piscina, né? Mas a maior parte dos afogamentos, eles ocorrem numa bacia, Pois eu ia te perguntar, em um porque balde. há muitos anos, eu tive um programa há muitos anos em Recife, eu recebi a ONG Criança Segura, que faz um trabalho incrível também. Aqueles dados que eu te mostrei. Pois é, ONG Criança Segura. E eles mostram, inclusive, a visão dos pequenos com relação à nossa casa, como que eles enxergam a casa. Para eles tudo é lúdico, né? Tudo é brincadeira, é um mundo, né, da imaginação, enfim. E daí eu sempre fiquei alarmada assim com os dados assim de afogamento em balde. Exatamente. E que é uma coisa tão simples, as mães estão lá cuidando da casa, deixa o balde com água e a criança se afoga. Exatamente. É uma coisa que é mais comum do que a gente pensa. Então, assim, a gente meio que relaxa, né, e deixa lá a nossa criança e não imagina que ela vai se afogar com um balde, mas ela é curiosa, ela lembra de um desenho e tal, e ela quer entrar ali. Então, assim, o que a gente trouxe aqui hoje são dicas, né, para condutas tanto de afogamento, de quedas e de sufocamento também, né, que são aquelas coisas que toda mãe sente pavor de imaginar que seu filho, que seu bebê, né, possa engasgar, né. Então, assim, o afogamento, a melhor coisa é preveni-lo. Então, nada de deixar bacia com água, nada de deixar balde, né? E o vaso sanitário tem que estar sempre com a tampa baixada, porque criança adora um vaso sanitário, tá? Para enfiar a cabecinha dela lá. E isso acontece com muita frequência. Não, e se cair não consegue sair. Não consegue sair, porque ela Até não porque tem a cabecinha como puxar. também pesa mais que o corpo, não vai conseguir sair. Então, e uma outra coisa que é fundamental, crianças, né, com relação a esse item aqui, quedas, a gente tem que lembrar que uma criança, ela possui a cabeça proporcionalmente maior ao seu corpo que um adulto. O que quer dizer que quando ela cai de cabeça. Ou seja, você pode ter lesões mesmo, né, cranianas. E isso força, né, ela de uma forma, ela não tem ainda tônus para se retirar desse balde ou dessa bacia ou do vaso. Então, a gente tem que automaticamente abordar essa criança, pedir ajuda e avaliar automaticamente como é que está o nível de responsividade dela, tá? Então, por exemplo, se essa criança ela estiver assim, emitindo tosse, alguma coisa assim, você sabe que não foi tão grave assim porque ela está respirando, né? Mas existem 6 graus de afogamento, né? Esse é o mais simples, é aquele que é uma tosse que geralmente não é necessário ir para o hospital, ok? A não ser que a criança tenha algum
comprometimento, né, alguma coisa assim. Mas vamos para o mais grave, né, aquele que a criança ela para de respirar, ok? O que a gente tem que fazer? Pedir ajuda automaticamente. Tá? Quando a gente fala em primeiro socorro, a gente está falando numa sequência, numa ordem. Quando a gente fala primeiro, é porque tem um segundo e definitivo. Então, nada que se faça em primeiro socorro será definitivo. Tudo que a gente faz aqui é para manter a sobrevida de alguém até que o socorro especializado venha. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir ajuda. Certo? Ajuda... Liga para o... Exatamente, tá bom? Liga para o 93, que é o Corpo de Bombeiros. Sim, pede ajuda. O 92, que é o SAMU, isso aí, né, bom? Pede ajuda. Enquanto a ajuda chega, os primeiros socorros. Exatamente. É isso, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nesse caso do afogamento, como a causa dessa parada cardiorrespiratória foi respiratória e não cardíaca, eu inicio pelas insuflações. Eu vou insuflar aqui, ó, 5 vezes, e isso é lógico. Ajoelhado no chão, né? A gente está aqui pondo numa mesa para visualização melhor. Mas é fundamental que eu lembre de uma coisa aqui. Eu tenho que levantar o queixo, eu tenho que inclinar essa cabeça para que o ar passe. Pouca gente sabe, 90% das mortes, elas ocorrem por queda de língua. A língua não enrola, como muita gente fala, né? Então, numa situação de inconsciência, a língua cai e obstrui 100% da passagem de ar. Em função disso, vocês podem ver que, por exemplo, eu vou insuflar aqui e não vai ter a expansão. Não houve expansão. Quando eu levanto aqui, ó. Ah, entendi. Expandiu, ok? Pois é, a gente não sabe disso. Pois né, é, agora já sabe. Sabemos, já né? temos aqui anjos em potencial. E é uma situação que salva uma vida. Exatamente. Então, a criança parou, vou insuflar 5 vezes. E depois eu parto para a massagem cardíaca a fim de que o sangue circule com o oxigênio que eu joguei para ela, tá? E lembrando o seguinte, numa sequência de 30, tá? No ritmo da música, por exemplo, Staying Alive, do Embalos de Sábado à Noite. Então, só para relembrar, porque isso foi até uma campanha da American Heart Association, que criou uma campanha para isso, onde você tem esse ritmo. Notem aqui, ó, que essa luz vermelha, ela indica erro. A verde vai indicar a sequência correta. Então, eu não canto muito bem, mas eu vou arriscar, ok? Ai, capitão, vai lá, canta. Então, veja, quero ouvir sua voz. Vamos. Staying alive, staying alive. Ok? Então, é desta forma que você vai salvar essa criança. Então, vocês nunca mais vão esquecer do Fique Vivo, do Staying Alive. Vamos de novo a música, só pra gente fixar, porque eu acho isso tão importante. Será que a produção tem a música? Quantas crianças são perdidas? Produção, você tem a música? Pedrinho, tem a música, Pedrinho? Tá, então vamos lá. De novo, Fábio. Não, canta, Fábio, adorei sua voz. Canta. Então vamos lá. Capitão Fábio, canta, a Lu já tá ali. Ô, Tininha, contrata a Lu, Tininha, pra ela ficar rindo. Contrata. Então, a criança ali está parada, você pede por ajuda, automaticamente você observa que ela não está respirando, já chega aqui, já levanta para prevenir a queda de língua, insufla 5 vezes, né, com um intervalo de mais ou menos 1 segundo entre cada uma, e aí você parte para a massagem aqui. Lembrando o seguinte, eu fiz aqui com as 2 mãos, mas uma criança de 1 a 8 anos, o recomendado é uma mão apenas. O adulto peso, sim, né? ok? 2 mãos. Uma criança eu vou usar... De 1 a 8 anos. A 8 anos, com uma mão média. só. Isso, com uma mão apenas, ok? E aí, a musiquinha, ok? Ok? Nesse ritmo aqui, ó, de mais ou menos 100 a 120 movimentos por minuto. Tá? Aqui essa música, ela tem 103 batidas por minuto. Por isso que a América só pra gente finalizar, canta de novo, capitão. Ok. Staying alive, staying alive. Gostei. Okay. Olha, a gente já pode gravar. A criança, né, de 1 a 8 anos, eu vou proceder da mesma forma que um adulto. Vou atrás dela, aqui assim, vou agachar, vou achar a cicatriz umbilical, girar essa mão, chegar aqui e chego numa estrutura que se chama diafragma, que é um músculo que divide tórax de abdômen, de tal maneira que eu force esse músculo, ele força os pulmões, que força o ar, que força o objeto para cima. O bebezinho, que é a maior preocupação, que eles são as principais vítimas, tá? A gente pode ver ali, num outro slide, que eles são
muito vitimados nessa faixa antes de 1 ano. Sim. Ok? Então, viu que a criança ela está com dificuldade respiratória, estimula para que ela tussa, alguma coisa assim. Agora, vamos para o pior. Ela não está respirando nada, ela está ficando roxinha. O que você vai fazer? Você vai colocá-la no seu antebraço, vai segurar a cabecinha dela bem aqui assim, ó, ok? E vai dar 5 tapinhas com essa parte da mão aqui. Não é carinho e nem é uma coisa muito violenta. É algo com energia, né? Que essa percussão aqui, ela vai fazer com que o objeto suba. E depois você vai aqui na frente, mais 5 vezes aqui assim. Observa se o objeto saiu, se ele não saiu, vai repetir tudo, né? E nada de colocar a mão na boca para tentar tirar o objeto, porque vai fazer com que o objeto entre mais ainda. Olha, eu quero agradecer a vocês, parabenizar por esse trabalho tão lindo, né? Fiquei fã, sou fã do Clubinho Salva Vidas, né? Que bom que a gente tem pessoas que pensam em prol da nossa sociedade, para que a gente possa ter um futuro melhor. Parabéns mesmo. Quem quiser mais informações do Clubinho, como que faz? Então, aproveitando, a gente tem lá um curso de primeiros socorros completo, tá? Onde o Capitão Fábio e o Corpo de Bombeiros sempre presente, nos ajudando desde quando tudo isso começou. Nós desenvolvemos esse curso para as pessoas que realmente querem aprender a salvar vidas, a salvar a própria vida, a salvar a vida do filho ou vida de terceiros. Então tem lá no nosso portal, que é o clubinhosalvavidas.com.br, é só acessar. Além disso, tem games que ensinam tudo isso que a gente está apresentando aqui, problemas domésticos, acidentes domésticos, acidente de trânsito. A criança, por exemplo, ela precisa tirar a carteira de motorista para poder pilotar um carrinho, enfim, tudo isso está disponível no nosso site, clubinhosalvavidas.com.br, ou através dos aplicativos também. É só digitar na Google Play ou na App Store, Clubinho Salva Vidas. Muito obrigada, Leandro. Capitão Fábio, muitíssimo obrigado. Olha, não desiste, grava vai lá e vai gravar, porque canta muito bem. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa série especial Mulheres de Destaque. Eu espero vocês, não sai daí. Voltamos aqui com o nosso Band Mulher e agora chegou aquela hora mais gostosa do programa, a hora do nosso café aqui. E nós começamos uma série no mês de março em especial, né, para as mulheres, para falar dessas mulheres de destaque. Que hoje eu recebo a Aline Augusto, que é gestora de mídia da Embeleza, essa empresa que a gente já conhece. E ela fez carreira na empresa e vai dividir um pouquinho com a gente sobre essa experiência de ser uma mulher de garra que trabalha muito, mas também agora conciliando trabalho e maternidade. Seja bem-vinda, tudo bem, Aline? Que bom te ver há um tempão. 2 anos. Você teve a nenenzinha, por favor. Obrigada. E conta um pouquinho pra gente dessa história, né? Uma história de sucesso. Você está à frente de uma empresa muito grande, uma das maiores empresas, né, do Brasil no setor de cosméticos, uma multinacional já. É verdade. E como é conciliar e agora com a maternidade essa carreira, né, de sucesso? Fala um pouquinho pra gente. Bom, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Eu estou na empresa há 17 anos, comecei não como gestora, comecei no telemarketing, era do Seitamar. E as oportunidades foram aparecendo. Eu sou uma pessoa muito pragmática, objetiva e com objetivos fixos na vida. E eu queria sempre mais. A minha formação não tem a ver com o meu trabalho hoje, mas eu sempre fui em busca de coisas e oportunidades e desafios na vida. A gente vê que uma pessoa começa, que tem foco e vai crescendo. Isso é inspirador para aquelas mulheres que estão em casa e que querem nos escutar agora. Daí você hoje cuida da parte de mídia da Embeleza, uma empresa enorme, você tem uma responsabilidade absurda, porque a empresa, a Embeleza, ela tem um comprometimento muito grande com aquilo que ela põe na rua, tanto na qualidade dos produtos, como também da forma que ela vende o produto. Vocês trabalham muito com arquétipos, que é interessantíssimo, né? É então, fala um pouquinho como é ter essa responsabilidade de estar aí à frente de uma empresa tão grande como a Embeleze.
A Embeleze tem uma alma feminina. O senhor Itamar é um grande estudioso de arquétipos, como você falou. E a gente não vende produto de beleza, a gente vende o que a mulher quer passar, o que a mulher quer demonstrar. Por exemplo, quando você usa uma tintura de cabelo, ela quer passar qual é o sentimento dela? É a máscara da liberdade. A mulher pode ser quem ela quiser quando você usa os produtos. E não apenas uma tintura pelo objetivo de pintar cabelos brancos, não é isso. E é muito desafiador mesmo estar à frente de mídia, porque eu preciso passar isso através de televisão, de rádio e de outros meios, aquilo que a empresa acredita. E sempre buscando novas oportunidades. A gente começou lá na década de 90 com Antes e Depois, que foi onde tudo começou, e outras empresas foram fazendo a mesma coisa porque viu que funcionava e que as mulheres se inspiravam, o que elas queriam ser depois do Antes e Depois. E a gente está sempre em busca, acho que é muito bom, eu sou muito feliz. Agora, quais são os seus maiores desafios, Aline, nesse cotidiano, né, de trabalho? Fala pra gente. Então, Gardênia, o meu maior desafio hoje é conseguir passar pelos meios de comunicação aquilo que é a alma da Embeleze. Como é que eu vou conseguir fazer isso de uma forma simples e que a mulher se identifique? Agora, em todas as áreas, né, que a gente atua, seja qual for a carreira ou independente de gênero, a gente enfrenta críticas, né? Como que você lida ou lidou durante essa trajetória sua com as críticas? Olha, depois da maternidade eu mudei bastante. A maternidade muda muito a gente, né, Muda. Aline? Antes, receber crítica era, mas por quê? Não é possível, eu queria justificar aquilo como se eu tivesse certa. Uhum. Hoje já não, aceito isso, bate um pouco, nossa, tem alguma coisa estranha, mas eu me autocritico e analiso a forma, se a minha opinião está certa mesmo ou se eu posso melhorar em alguma coisa. Como que você está conciliando, Aline, trabalho, tantas responsabilidades, né? E mais a maternidade, que é tão recente na sua vida? Eu voltei ao trabalho tem 1 mês e meio. Eu estou conseguindo, assim, é outro timing, eu estou muito mais atenta a tudo. Hoje o meu trabalho, que eu ficava de madrugada resolvendo problemas, hoje já consigo resolver isso com muito mais facilidade, mais percepção, porque tem outras coisas, então preciso me dividir no tempo. Estou conseguindo administrar bem, mas ainda estou em processo de aprendizagem. E no trabalho, e aí, tá tudo bem na creche, não sei o quê. Eu preciso me dividir na atenção e na responsabilidade. Qual o segredo do sucesso para você? O segredo do sucesso, eu acho que é ter objetivo e ser persistente, não desistir fácil do primeiro obstáculo que a gente tem. Como que você lidou e se você sentiu em algum momento preconceito do mercado que você atua ou não? Ou você foi passando e você viu que com você não existiu? Eu senti algumas vezes preconceito por ser muito nova, ter objetivo fixo. Porque você começou muito nova. Eu comecei com 19 anos. Uhum. E como eu sempre tive um objetivo, eu não ia para festas, por exemplo, gastar dinheiro com bebidas, não é o meu objetivo de vida. O segredo de pessoas de muito sucesso também é a questão de saber lidar com finanças também. Eu acho que é mais o autocontrole. Eu sempre que quero algo maior, eu tento não gastar com outras coisas que eu acho que não tem tanta importância. Eu quero um carro novo. Eu não vou ficar comprando todas as roupas que eu olhar pela frente e achar bonito. Eu dou importância para aquilo que é mais importante para mim. Qual é o objetivo maior da minha vida? E não a primeira oportunidade que tenho, eu já gasto o dinheiro. Se organiza esse programa, né? Sim, e meu marido também é assim, então... Gente, então são 2 pão durinhos. Coitada da Laura. Que legal, muito tô brincando. Mas é verdade, eu acho que se o casal trabalha, né, nessa por um objetivo maior. Um objetivo, funciona e muito. Agora aqui no nosso programa, de segunda a sexta, nós mostramos, de segunda a quinta, aliás, nós mostramos uma diva. São mulheres, né, que a nossa produção busca nas ruas, mulheres do nosso cotidiano, seja levando o filho na escola, indo ao supermercado, ao shopping, ou passeando pelas ruas do Rio de Janeiro. A gente vai conhecer a nossa diva de hoje aqui no Band Mulher. Vamos lá? Vamos. Eu sou muito fã de Longo. Muito fã de Longo.
Valor, porque, vamos supor, se o valor for muito grande e a qualidade não for boa, não vale a pena, mas se for o contrário, vale muito a pena. Brinco não, mas cordão, pulseira, sim. Fermento e clara de ovo para passar no rosto. Você pega o fermento, bota umas 3 colheres de fermento e bate a clara de ovo. Mistura e passa no rosto, deixa secar e depois pode tirar. Rasteirinha. Não me sinto muito confortável com um salto, somente para andar, ter, né, aquela postura. Então eu prefiro super rasteirinha. Eu sou diva, #divando. Ai, que diva linda, hein? #divando, toda de rasteirinha, vestido longo. É uma cara do Rio de Janeiro, né, Aline? Maravilhosa. Uma frase ou um conselho que você deixa para todas as mulheres que estão nos assistindo e conhecendo agora a mulher que está à frente dessa empresa aí, que a gente já conhece há muito tempo, né? Acho que nunca desista dos seus sonhos. Vai ter coisas para te atrapalhar, vão ter coisas que vão te saltar aos olhos, mas se você tem um objetivo, segue em frente. Renata, por favor, a gente tem uma lembrancinha para você, né, um carinho aqui do nosso Band de Mulher, porque a gente está fazendo essa série especial para trazer mulheres que nos inspiram. Então, um mimo aqui do Band de Mulher para você, te agradecendo. Mudou a música! Um mimo para você, Aline, obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa, né, a brilhantar e nos inspirar, como eu já falei. Parabéns pela sua carreira, pela sua trajetória. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E um beijão na filhota, no maridão. Obrigada. Parabéns pelo programa. Obrigada. E um beijo a todos aí da Embeleza, o seu Itamacer, Palmazinho, a Monique, que está arrasando aí, né, na internet. Enfim, um beijo para vocês. O nosso programa está ficando aqui. Um dos assuntos do nosso programa hoje foi a educação infantil no trânsito, né? E Platão filosofou: não eduque as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual é a disposição natural de cada um. Fiquem com Deus e amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Uma excelente semana para você. Até lá!